e pela gentileza de suprimir as informações por conta do horário. Nós queremos convidar os palestrantes do período da tarde, Dr. Daniel Pulino, Dr. Rodrigo Mendes, para compor a mesa, e o desembargador federal também, Dr. Excelentíssimo senhor Carlos Delgado, para compor essa mesa de perguntas e respostas, e logo após encaminharemos para o encerramento desse ciclo de palestras. Ok, eu tenho uma pergunta ao Dr. Edmilson. Meu nome é Aníbal, sou juiz federal em Belo Horizonte. A taxa de carregamento diminui conforme o valor aplicado no FUNPRESP, tanto no caso do contribuinte vinculado, quanto no caso do contribuinte patrocinado? Na realidade, quando se coloca a contribuição, porque tanto o participante vinculado quanto o participante patrocinado tem a possibilidade de fazer contribuição facultativa. Então, toda hora que você coloca uma contribuição facultativa, por ela não ter taxa, automaticamente você vai, na proporção, você vai ter uma contribuição maior e aquela taxa ela fica o valor fixo. Então, proporcionalmente, ela vai diminuindo. Então, assim, nos dois casos, então, né? Em ambos os casos, ao colocar a contribuição facultativa, o efeito é o mesmo. Outra coisa, o valor da contribuição é descontado diretamente no contra-cheque ou o contribuinte tem que pagar mensalmente, espontaneamente, tirar da conta e repassar para o FUNPRESP? Os descontos eles podem ser feitos no contra-cheque, porque o próprio formulário de inscrição ele permite que o senhor inclua no contra-cheque. Então, imagine que o senhor queira fazer uma inscrição como participante patrocinado. Então, o senhor pode fazer no próprio formulário o pedido de contribuir com 8,5 e 2,5. Então, esse formulário vai para a área de pagamento, o pagamento vai colocar no contra-cheque esses dois descontos. Só que, ainda assim, o senhor queira fazer alguma outra contribuição. No mês de dezembro, o senhor quer fazer uma contribuição a mais de R$2.000. Então, o senhor também pode fazer contribuições diretamente na FUNPRESP. Então, existem as duas possibilidades, via desconto no contra-cheque, e aí tem uma vantagem de fazer no contra-cheque, é que você tem imediatamente o abatimento do imposto de renda. Quando você faz essa contribuição diretamente na FUNPRESP-JUDE, você também vai ter esse ganho tributário, só que você só vai conseguir ter o ajuste no ano seguinte, quando fizer o ajuste anual. Ok, obrigado. Doutor Edmilson, já até fiz a pergunta ali na hora do lanchinho para o doutor Rodrigo, mas só para confirmar que foram perguntas que os colegas me mandaram lá do TRT 23. Ok. É possível para o colega que resolver migrar agora até o dia 28, mas ainda está em dúvida se vai aderir ou não à FUNPRESP, é possível ele fazer a adesão à FUNPRESP depois do dia 28 de julho, recebendo a contrapartida da União ou não? Sim. A inscrição na FUNPRESP-JUDE ela é bastante simples de entender. Você tem sempre, qualquer membro ou servidor do Poder Judiciário do Ministério Público podem se inscrever a qualquer momento na fundação. Só que na hora que ele vai se inscrever, a única questão é saber se ele está no regime novo ou no regime antigo. Se ele está no regime novo, quer seja por migração ou porque entrou depois de 14/10/2013, ele só pode se inscrever como participante patrocinado. E se ele está no regime da integralidade ou da média, ele só pode se inscrever como participante vinculado. Então, os colegas que migrarem agora, eles vão passar para o regime novo. E a possibilidade de inscrição, ela fica aberta o tempo todo. Não tem nenhuma necessidade, nenhuma exigência que, para migrar, tem que se inscrever na FUNPRESP-JUDE ou tem que se inscrever... E até porque, se fosse assim, nós tornaríamos a inscrição na FUNPRESP-JUDE como sendo obrigatória, contrariando o disposto no artigo 202 da Constituição, caput, né, que diz que ela é facultativa. Então, pode, sim, fazer a migração e se inscrever posteriormente, sem nenhum problema. Só mais uma pergunta, que, na verdade, pode ser dirigida aos outros palestrantes, que é uma dúvida que muitos colegas têm relacionada à aposentadoria por invalidez não decorrente do trabalho. Em se fazendo a migração para o regime de previdência complementar, o benefício especial
é pago integralmente numa aposentadoria por invalidez não decorrente do trabalho? Na realidade, doutora, quando a gente lê o artigo da Lei 12.618, que trata da concessão do benefício especial, ela diz que o benefício especial, na realidade, é um valor que vai ser pago somado ao valor do benefício de aposentadoria ou pensão. Então, ou seja, o benefício limitado ao teto vai seguir as regras de proporcionalidade, e aí calculou-se um benefício proporcional de aposentadoria por invalidez. Deu X, pega o benefício especial e soma. O benefício especial ele sempre chega como uma soma, de acordo com o que diz expressamente a Lei 12.618. Ao meu entender, claro. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Edmilson. No atual regulamento da FUNPRESP-JUDE, na hipótese de resgate, há a possibilidade de resgatar também a contrapartida do patrocinador. Isso variando à medida do tempo de serviço perante o patrocinador. Perfeito. Minha pergunta é o seguinte: eu tenho 20 anos de serviço, se eu optar por migrar agora, na tabela que está aqui prevista, eu teria direito ao resgate de até 80% da contrapartida da União. Mas isso procede? Isso varia de acordo com o tempo de serviço ou tempo de ingresso no FUNPRESP? Esse ponto, nesse momento, nós estamos com o regulamento do plano de benefícios na Previc para alteração, e uma das alterações é exatamente essa. É porque o que acontece no regulamento original, no primeiro regulamento da Fundação, foi colocada considerando o tempo no patrocinador, nos patrocinadores. Só que isso é um dado externo à Fundação de difícil controle. E aí o que acontece? Por conta disso, foi proposto que se colocasse no regulamento do plano que fosse o tempo de vinculação ao plano, até para trazer isonomia de tratamento com relação a todos aqueles que se vincularam e com relação a essa regra. Então, muito provavelmente no próximo mês, nós já vamos ter o regulamento alterado pela Previc, e nesse ponto vai ser de vinculação ao plano. Então, vai ser 10% a cada 3 anos de vinculação ao plano. Então, no momento inicial ingressou, em vez de ser 80%, seria 10%. E assim sucessivamente, até chegar ao valor máximo de 90%. Ou seja, a partir de 24 anos de vinculação ao plano, é que teria a possibilidade de resgatar 90%. Só que existe uma alternativa no próprio regulamento do plano, que é para quem quer efetivamente tirar os valores em vez de receber benefício mensal, a possibilidade de portar os recursos, e na portabilidade é 100%. É 100% do participante e 100% do patrocinador. Isso não vai ser alterado, essa do 100% no caso o Daniel falou até um pouquinho sobre isso, né? Sobre a possibilidade de alteração do regulamento do plano. Só complementando, o Edmilson praticamente já matou a pergunta, e ele disse que está na Previc, porque, na verdade, o procedimento seguramente já passou pelo Conselho Deliberativo e foi aprovada a alteração do regulamento do plano, que no caso do FUNPRESP-JUDE prevê o resgate na parte do patrocinador. Só fazendo um esclarecimento, não sei se está todo mundo compreendendo, quem está vendo pela internet, mas o resgate pela lei, você só leva a sua parte. Tem uma lei, tem uma súmula do STJ, o artigo 14 da Lei Complementar 109, a súmula 15 do STJ já antiga, e resgate, em princípio, não é para ser estimulado. Por quê? Porque ele é a não previdência, é o sujeito abrir mão da cobertura. Então, ele leva a parte dele, porque seria um enriquecimento ilícito ficar com o fundo isso, mas a parte que o patrocinador pôs na sua conta, ele vai, em princípio, pela lei não tem nada, mas o regulamento do plano costuma permitir o acesso conforme o número de anos de participação no plano. Nesse caso, o FUNPRESP-JUDE, no seu regulamento, por alguma razão, fez constar o tempo de serviço, mas está sendo corrigido agora. E o que o Edmilson disse é que está na Previc, quer dizer, já foi aprovado no Conselho Deliberativo da entidade, da FUNPRESP-JUDE, que é o órgão competente para fazer isso. Então, foi aprovado lá, foi aprovado pelos patrocinadores depois, que eles têm que fazer a aprovação por causa da Lei 12.618 e também da Lei Complementar 108, que exigem essa aprovação do patrocinador, e aí vai para o órgão fiscalizador, a Previc, para que ela dê de acordo. Se estiver valendo isso, aí a partir do momento que for aprovado, vale dali para frente. Tá. Agora, quanto à sua segunda pergunta...
Só uma complementação. Pois não. Mas se é possível a portabilidade nesse caso, você acaba levando tudo e no outro plano ao qual o dinheiro for portado, você pode resgatar tudo ou não? Então, aí ia chegar a segunda pergunta, que é essa. A primeira é do resgate. São 4 institutos no artigo 14. Resgate, você leva, em princípio, só a sua parte, a menos que o plano conceda, como concede dessa forma que acabamos de falar. A portabilidade, em que você porta, como faz com o telefone, leva o número de uma operadora para outra, porta as suas reservas totais. E aí, a parte do patrocinador também, sem tributação, inclusive. Está muito claro isso na lei. Então, você porta para uma outra entidade. Inclusive, pode ser uma entidade aberta, um PGBL, pode ser uma entidade OBPREV, pode ser uma outra entidade fechada. Isso pode ser portado também para outro plano. Existe o autopatrocínio, em que você sai do... Veja, a portabilidade também exige a quebra de vínculo. Você precisa sair do serviço público para exercê-la. Aí, o outro instituto, que seria o do autopatrocínio, você sai, deixa a sua parte e continua contribuindo com a sua parte e a que a União punha em seu nome, para ter o acesso ao benefício integral. Ou seja, também não perde nada da reserva. E, finalmente, nós temos o resgate, a portabilidade, o autopatrocínio e o benefício proporcional diferido, cuja lógica, como eu já tinha dito antes, é muito parecida com a do benefício especial. Se eu entendi, então, em caso de desligamento do serviço público, eu posso fazer a migração e no plano de destino eu posso resgatar tudo depois. Aí depende das regras do plano lá. Do Mas plano se você de destino. resgatar tudo, você vai sofrer uma tributação violentíssima. Se você fez a opção pelo regime regressivo, aí vai depender, né? Você sabe como funciona cada... só depois de 10 anos é que a alíquota baixa para 10%. Eu entendi, obrigado. É porque tem uma regra específica de quando você porta recursos de entidades fechadas. Então, você não pode resgatar no outro plano, você tem que fazer benefício. Eu só estou dizendo que isso é uma sugestão, normalmente, para aquele que quer ter o benefício em outra entidade. Eu acumulei nessa, mas não quero ter benefício nessa, eu levo para outra entidade. Só que a gente sempre coloca essa questão, quando a gente fala que o patrocinador fica com uma parte do patrocinador, na FUNPRESP-JUDE, essa parte é revertida para o FCBE, que é o fundo coletivo. Então, tem uma destinação específica. Mas essa regra, e também a regra do regime de tributação regressivo, ele veio exatamente para dizer assim, por favor, não resgate, faça renda mensal. E aí, na hora que faz o resgate, aí você acaba sofrendo uma incidência de imposto maior e também essa incidência de como se fosse um pênalti por você estar resgatando da fundação. E essa é a regra atual hoje, que vai continuar 10%, mas com relação agora à vinculação ao plano. Tá bom? Se me permite voltar, mas realmente é feito para que não se estimule o resgate, justamente para não ter esse raciocínio. Depende das regras do plano, mas, como observou Edmilson, existe uma regra na lei que pauta como deve ser feito isso. Pelo menos o plano para onde você está indo, ele tem que ter uma constituição de reserva de 15 anos, ou pagar um benefício vitalício com o mesmo tempo de constituição da reserva. Quer dizer, é difícil de conseguir resgatar lá por causa dessas limitações. E a lógica da lei, como foi dito aí pelo Edmilson, é esta. Previdência é feita para o sujeito não tirar o dinheiro, justamente para você fazer uma poupança, abrir mão de um consumo hoje para ter amanhã, né? É só uma pergunta bem simples, que creio que a resposta seja simples. No caso de morte do servidor que migrou para o novo regime, o benefício especial, como é que ele entra na base de cálculo da pensão por morte? Entra naquela regra do teto mais 70% do que passa do teto? Ou é o benefício especial mais a outra regra? Na realidade, um dos motivos que levam as pessoas a pensar em migração é que, na realidade, quando você migra, você está protegendo uma parte da sua remuneração que vira o benefício especial. Então, na hora da concessão da pensão, vai ser a mesma coisa. Quem migrou está contribuindo até o teto para receber um benefício de pensão até o teto. Eu contribuo até para receber um benefício de pensão até o teto. Então, na hora que faleceu, vai se olhar a regra do teto para a concessão da pensão. Aí vem a regra de cálculo do benefício de pensão, é o teto, e a esse benefício calculado por essa regra, vai ser somado o valor do benefício especial. Benefício especial é soma.
em valor de benefício de aposentadoria voluntária, compulsória, por invalidez, ou do benefício de pensão por morte. Todos esses limitados ao teto. Benefício especial, soma. Sempre uma soma. Soma para fazer o cálculo, então. Ok, Isso. entendi. Não proporcionaliza, só soma. Ok, obrigado. Mais uma aqui. Para o doutor Rodrigo, o senhor, na palestra, foi até uma pergunta que me pediram para fazer essa pergunta, uma pessoa lá da minha seção judiciária que já recebe o abono de permanência. O senhor falou que seria muito interessante para essas pessoas que recebem o abono de permanência pensar na migração. Eu não compreendi direito como ficaria a sistemática do recebimento do abono de permanência, porque se o abono de permanência ele é criado para incentivar a permanência no serviço público mediante o pagamento do mesmo valor da contribuição previdenciária, se houver a migração, o abono de permanência vai ser pago nos mesmos termos antes da migração? Porque a contribuição mudou. Eu estou entendendo a pergunta. A questão do abono de permanência é o seguinte: o servidor, hoje em dia, é obrigado, queira ou não queira, isso o pessoal que está no regime antigo, não estou falando de quem efetivamente migrou para o regime complementar. Mas, queira ou não queira, você tem que descontar 11% de todo o seu contra-cheque como contribuição previdenciária. Só que a partir do momento que você implementou todos os requisitos para aposentadoria, o que é o abono de permanência? O abono de permanência é o governo dizendo, olha, você já implementou, eu já estou com o saldo aqui em conta para dar a sua aposentadoria. Então, eu não vou mais descontar esses 11%. O abono de permanência nada mais é do que a restituição do valor que você estaria pagando. Se você migrou para o regime de previdência complementar, você não está mais pagando 11% em cima do seu contra-cheque. O mero fato, todo mundo que migra já tem abono de permanência pelo simples fato de já não estar pagando mais o valor para o governo, só paga se quiser, só paga se adentrar no FUNPRESP, só paga se entrar num regime de previdência complementar. Então, assim, se o colega está recebendo abono de permanência e migra para a previdência complementar, ele não vai receber abono de permanência, mas ele vai deixar de ter os 11% descontados no contra-cheque, o que numericamente causa o mesmo efeito. Então, ele não vai perder o abono de permanência. Não, se ele migrar para a previdência complementar, ele não vai mais estar pagando o valor até o teto do regime do funcionalismo. Ele vai pagar até o teto do RGPS. Não, ele vai deixar de receber o abono de permanência, mas aí também não vai mais estar contribuindo. Ele não vai receber uma rubrica a mais. Porque hoje em dia... Mas por uma base de cálculo menor. Deixa eu... eu estou entendendo. No caso, ele estaria contribuindo a... Sim. Deixa eu tentar ajudar aqui um pouquinho. Nesse ponto, assim, até não sei se eu vou discordar, mas o que acontece? Quando a gente fala do abono de permanência, como foi colocado, ele simplesmente, a lei, quando ela criou inicialmente o abono de permanência, ela criou como isenção da contribuição previdenciária. Só que quando ela criou isso, ela gerou um problema, porque eventualmente você completava um requisito para ter o abono de permanência, como você ficava isento de contribuição previdenciária, você não chegava na outra regra. Então se mudou para que o abono de permanência fosse igual à própria contribuição previdenciária, ou seja, já que você vai continuar, não teria em tese necessidade de você contribuir. Só que tem, porque eu posso querer implementar uma nova regra. Isso ficou claro. Ficou claro na própria alteração. Só que na hora em que o servidor ou o membro migram, ele vai continuar contribuindo para o RPPS limitado ao teto, e o termo tanto das emendas constitucionais que tratam do abono de permanência fala que o abono de permanência vai ser igual ao valor do desconto previdenciário. Ela não fala que é desconto previdenciário para o regime próprio, ou seja, comporta uma interpretação mais restrita ou mais aberta.
Se a gente entender que a contribuição para a Previdência Complementar é uma contribuição previdenciária e eu continuo contribuindo até o teto para o regime próprio e acima do teto para o regime de Previdência Complementar, a meu ver, cabem 3 possibilidades de interpretação. A primeira, que para mim seria a mais, seria mais simples, é ter o abono de permanência igual ao valor descontado até o teto, porque é o regime próprio, ficaria igual. A segunda possibilidade é ter um abono de permanência igual ao valor limitado ao teto, mais contribuição patrocinada, que também é uma contribuição previdenciária. Aí seria uma outra interpretação, entendo, possível. Agora, incluir contribuição facultativa, eu acho muito complicado. Facultativa não. Mas isso está pacificado? Tem algum precedente? Só um detalhe, doutor, com relação à contribuição facultativa, porque a contribuição facultativa tinha até 2,5%, ela, inclusive, ela foi colocada lá no PL, quando foi começar a Previdência, para dizer que, para que o servidor tivesse um benefício inteiro, ele teria que contribuir com 8,5%, mais 2,5% para chegar aos 11%, igual à contribuição atual. Então, você teria uma distinção, aquele que migrou poderia ter um abono de permanência de 1.000, se não permitisse a contribuição facultativa, e o outro poderia ter de 1.100. Então, até para manter um princípio de isonomia, se os dois estão continuando, por que eu vou pagar? Por que um vai ter direito a um abono de permanência maior do que o outro? Se os dois estão na mesma situação jurídica, os dois são magistrados. Então, existe também essa terceira, que seria até incluir o valor patrocinado e contribuição facultativa até 2,5%, porque igualaria. O que fizesse acima não teria direito. Então, para mim, existem essas 3 possibilidades, mas, assim, isso quem vai decidir vai ser quando tiver casos concretos da administração, entendo possível ter o abono de permanência pela estrutura hoje do que está dito na emenda constitucional, lógico, com vênias de quem entende em sentido diferente. Só complementando, uma situação recorrente que eu estou vendo que alguns colegas perguntam, a instituição do regime de previdência complementar é um fenômeno novo, então, naturalmente, algumas perguntas não vão estar ipsiliteres na lei e a gente não vai ter uma resposta clara. Indo para o campo da opinião, sem poder dar uma resposta fechada e dizer que isso vai prevalecer, eu acho muito improvável que o governo aceite pagar na via judicial ou pelo menos administrativa abono de permanência sobre contribuições vertidas ao FUNPRESP, porque lembra-se, quando você contribui para o FUNPRESP, ele já faz uma contribuição paritária ao que você colocou. Então, você ia botar 8,5%, ele ia botar mais 8,5%, e ainda ia dar 8,5% de abono de permanência. Eu acredito que, em que pese isso ser uma lacuna legal, não vai ser essa interpretação que vai prevalecer. O que eu acredito que muito provavelmente vai acontecer é: você recebe o abono de permanência até o limite das contribuições obrigatórias, ou seja, trabalhando aqui com números redondos, teto do INSS seria 5.000, teto do funcionalismo seria 33.000. Então, o magistrado que migra, ele vai ser obrigado a contribuir até o teto do INSS, até o teto do regime geral, que seria o de 5.000, muito provavelmente vai receber abono de permanência até o valor obrigatório, mas o que ele facultativamente decidir contribuir para o FUNPRESP, em que pese haver uma lacuna legal, eu acho muito improvável que administrativamente o governo aceite pagar, porque quando ele contribui para o FUNPRESP, o governo já está pagando 8,5% para a contribuição paritária. Então, mas é uma lacuna legal. Posso só fazer uma observação? Tem um microfone. Já teve muitas opiniões, eu não vou, ali para o colega. Eu não queria falar mais não, mas só para recobrar que isso é essa discussão mostra como o abono de permanência, seguramente quando foi feita a lei 12.618, o projeto de lei, não se imaginava que haveria interesse de imigração por pessoas nessa situação, porque a lógica é: quem já tem a proteção garantida pelo regime próprio nem poderia migrar, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Daí haver uma dificuldade eu não acho impossível, como eu disse, que alguém coloque essa objeção mais para frente, mas vai haver uma dificuldade que a lei não proíbe. Só que a lógica não é feita para isso, tanto que dá esse tipo de problema. Com certeza. E eu queria fazer uma outra observação quanto à primeira pergunta, eu não sei se
me perdoe, não sei se o Edmilson falou disso, mas a pergunta que veio sobre poder haver a migração depois do prazo de 28 de julho. Não é a migração, é a inscrição na FUNPRESP. A inscrição na FUNPRESP. Sim. Antes, não se inscreve okay. agora e... só adesão ao plano. Adesão que é depois... Entendi. Ok. Pois não, doutor? Boa noite. Minha pergunta é para Edmilson. Nós temos uma perspectiva aí de emenda constitucional que proíbe, basicamente, nomeação de novos servidores no Poder Judiciário, basicamente, no Ministério Público da União. Como enfrentar isso numa perspectiva aí de 10 anos, que congela nomeações, novas nomeações? Nós temos hoje 10 mil e alguma coisa 10.300 participantes. Tem perspectiva disso? Como é que está? Algum estudo sobre isso? Nós fazemos um estudo todo ano, porque nós precisamos da definição do anexo 5º do orçamento, da lei orçamentária, para saber quantas vão ser as nomeações dos próximos anos. A gente não tem, diferente de uma empresa que tem um plano de longo prazo de contratação, as nossas contratações no serviço público, elas acabaram entrando num, vamos dizer assim, não está muito claro o que vai ser permitido, inclusive por conta do teto de gasto. Mas todo ano a gente faz um estudo novamente para poder ver quantos que vão ingressar, e a gente, dentro, até é uma meta que é estabelecida, inclusive, para a minha diretoria. Esse ano foi estabelecido 11.500 participantes, nós estamos caminhando para esse número. Então, nós fazemos isso todo ano, mas a gente realmente não tem como saber como é que vai ser a política de contratação de pessoal dos próximos anos, principalmente considerando o teto de gasto e diminuição de arrecadação. Então, todo ano, agora nós temos aquela questão de uma previsibilidade, ela era maior. Hoje, não. Nós estamos aqui com o nosso presidente, o doutor Gustavo, que ele pode falar muito bem disso, porque ele cuida da área de orçamento do tribunal, ele sabe como é que está a possibilidade de contratação para os próximos anos. Tem um microfone, por favor? Porque ele pode falar disso com muito mais propriedade, inclusive se considerando a própria Justiça Federal como um parâmetro. Nós realmente estamos com muita dificuldade de saber qual vai ser o próximo número, mas o que é importante também entender é que hoje nós já estamos com 10.300 e até o final do ano nós vamos chegar em ponto de equilíbrio. Então, mesmo que se parasse hoje de entrar novos participantes, nós estaríamos numa situação tranquila. Diferente se tivesse parado quando a gente tinha 6.000, porque aí nós não estaríamos muito longe do ponto de equilíbrio. Então, se acontecesse, hoje seria o melhor momento. Pois não, doutor Gustavo? Boa noite, né? Edmilson falou muito bem. O entrave nosso de aumentar é a restrição orçamentária da emenda 95. E a nomeação, para a gente, é um insumo que a gente vai fazer crescer tanto a FUNPRESP-JUDE quanto a FUNPRESP-ESE. E eu vou falar em termos de Justiça Federal, que é onde eu tenho os números. Para 2018, a gente teve uma autorização para 300 cargos. Então, eu tenho 300 cargos que eu posso nomear em 2018 que me geram impactos. Então, em tese, podem ser 300 ingressos, 100% para a FUNPRESP-JUDE de migrações realmente, ou não. Pode ser que ele só está trocando o executivo pelo judiciário e vice-versa, aí não tem muito impacto em termos da forma como se fosse inicialmente. Eu tenho uma notícia não muito boa, que inclusive hoje está tendo lá na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, que é a votação do PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. No meu planejamento para 2019, Justiça Federal, eu estava computando também com 300 novos cargos para 2019. Só que o parecer do relator, o senador Dalírio Beber, ele praticamente está zerando o anexo 5, que é a autorização que a gente tem. A não ser para as áreas aí vai muito mais para o executivo, o poder executivo, a área de saúde, educação, defesa e uma outra que me falhou. São 4 grandes áreas, né? Para o judiciário, em tese, a gente não teria nenhuma dessas grandes áreas propícias para nomeação. A única exceção que daria para a gente era algum órgão que tem um concurso vencendo agora em 2019, desde que ele seja improrrogável. Na minha cabeça, talvez a Justiça Federal não tenha nenhum. Então, praticamente,
aquele meu planejamento de 300 novos cargos para fazer provimento em 2019 ficou a 0. Isso é uma notícia que a gente não tinha e está tendo de ontem para hoje, né? Então, pode ser que a gente, excepcionalmente, tenha algum caso de algum órgão que tenha algum concurso que esteja para expirar agora em 2019 e que não possa ser prorrogável e que ele vai colocar no limite do edital. Então, se o edital são 50, vai colocar só 50 para dentro, tá? Então, a gente está tentando fazer gestões. Eu tive ontem, inclusive com o doutor Fernando Mendes, presidente da JUF, e a juíza Luciana Ortiz e o magistrado Paulo Neves, lá da terceira região. Estivemos com o deputado Cláudio Cajado, que é líder na comissão mista do governo, né, na comissão mista de orçamento. Tivemos também com o vice-presidente da comissão mista, o deputado do Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, que nos apoiou. Estivemos falando ontem à noite com o senador Dalírio Beber, que é o relator. Mas o discurso que vem do Executivo é que precisa estancar, né? Nós argumentamos que a saída via aposentadoria está muito maior do que a entrada, e isso já seria uma forma de estancar, né? A gente, provavelmente eu tenho umas 900 pessoas aposentando e colocaria só 300. Então eu já estaria reduzindo forçosamente aí, né? Mas eles entenderam que não e provavelmente semana que vem vai ser votado esse relatório do parecer, e se a gente não conseguir via destaque na votação, a gente vai ficar com 0. 0, à exceção do concurso de 2019 improrrogável. Então essa situação de última hora aí não muito boa. Para vocês verem como... Os 300 já era complicado, porque eu tenho condições de colocar muito mais para dentro. Eu já tive ano que eu dei provimento para mais de 1.100 servidores de juízes, né? Agora nós estamos com 300 em 2018 e a perspectiva é que seja 0 em 2019. 2020, porque a LDO é anual, né? Aí depende de cada cenário naquele exercício, né? A gente não estava contando com isso. A gente estava contando com que eu já estava separando verba para 300 cargos de provimento e vai ser, teoricamente, 0. Pelo adiantado da hora, acho que tem mais uma pergunta, não tem? Aqui? Atrás. Aí depois eu vou encerrar, e aí eventuais perguntas que ainda se façam presentes, a gente encaminha por e-mail. Eu ia fazer, desembargador, 2 perguntas, uma de ordem até especulativa. Fazendo diante do cenário que o presidente traçou, qual a perspectiva que a FUNPRESP teria para os próximos anos? Assim, poderia se comparar a FUNPRESP, a Previdência da Caixa, a Previdência do Banco do Brasil, da Petrobras, etc. Qual seria o cenário imaginado? E uma pergunta muito prática: como é que a gente faz para aderir? Como é que faz a migração, em termos práticos? Na realidade, vou começar pela mais fácil, né? Fazer a migração. Na realidade, basta fazer um requerimento administrativo solicitando a migração, né, nos termos do parágrafo 16 do artigo 40, se quiser combinar com o artigo 1º da Lei 12.618 também pode. E eu sempre oriento a colocar um segundo parágrafo nesse requerimento, dizendo que quer o reconhecimento do direito ao benefício especial, coisa que hoje nem precisaria, tendo em vista a resolução conjunta, que deixou claro que precisa ter um ato de reconhecimento do valor do benefício especial. Então, isso, e aí tem esse requerimento que alguns patrocinadores fizeram um formulário, né, um formulário específico, que é só fazer o pedido. É engraçado, tem alguns órgãos que estão fazendo um formulário de renúncia. Você fala que você renuncia ao regime anterior, então você está invertendo a lógica. Mas o que é importante é ter um requerimento administrativo
para fazer isso, e a nossa sugestão também é que na mesma data, na hora de que entregar esse requerimento administrativo, também entregue a ficha de inscrição àquele que pretende se inscrever na FUNPRESP-JUDE. E nesse ponto, a nossa também sempre orientação é sempre marcar o regime de tributação regressivo e fazer também sempre a contribuição de 8,5% e 2,5%, para fazer a mesma contribuição que se faria hoje, isso como sugestão. Fiquem à vontade para fazer da forma que acham mais adequado. Com relação a o que a gente entende que a FUNPRESP-JUDE vai se tornar nos próximos anos, eu sou muito suspeito de falar disso, porque eu estou atuando na Previdência Complementar desde o projeto de lei. Então, participei de toda a criação da Fundação. A logomarca da Fundação foi eu que fiz, junto com minha filha Arxa, de 3 anos. Brincando, a gente criou a logomarca, a Fundação aceitou e hoje está lá. E depois vocês podem olhar que é como se fosse um orelhão, né, que é o F da Fundação, protegendo o servidor, que é o J, que é o servidor do Poder Judiciário, ou membro do Poder Judiciário. A gente criou essa ideia. Então, a gente entende que, por ter participado de tudo, que a Fundação tem toda a possibilidade, tendo em vista a estrutura que nós montamos, a governança que nós temos, de ser uma fundação exemplo para o país e para o mundo, de competência, de compromisso com transparência, com economicidade. Só para vocês terem uma ideia, a nossa fundação, desde quando ela começou, nós batemos todo ano uma meta de redução de despesa de 30%. Nós temos 24 empregados para uma fundação que tem mais de 10 mil participantes e mais de 200 milhões de patrimônio. E esse é o número de empregados que nós sempre tivemos. Nós investimos em treinamento, nós investimos em capacitação técnica dos empregados, para que a gente possa ter uma quantidade mínima de empregados, dando o melhor resultado possível, para que todo mundo tenha um benefício adequado no futuro. Então, nós entendemos que a FUNPRESP-JUDE, até hoje, não só a FUNPRESP-JUDE, mas como as entidades de previdência no país têm dado um retorno muito adequado, e quando dá um problema, a gente sempre sabe que a gente sempre tem por trás, a gente consegue descobrir o que efetivamente aconteceu, que é uma pena, mas a grande maioria das entidades dando um retorno adequado e fazendo com que o país, inclusive, cresça, porque trazem também o que a gente chama de economia interna, né? Poupança interna para o país. Tá bom? Bom, antecipadamente eu peço desculpas aos que nos assistem aqui presencialmente pela internet por ter que encerrar as perguntas. Entendo a relevância do tema, não ia deixar a gente sair daqui. Não ia deixar a gente sair daqui porque é uma opção muito cara ao servidor público. Mas aqueles que ainda tiverem perguntas podem encaminhar as perguntas para a JUF e a JUF repassa aos palestrantes para que a gente depois possa encaminhar as respostas. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente aos nossos palestrantes, aos palestrantes da manhã, Dr. Fernando, doutora Caroline, aos nossos palestrantes da tarde, Dr. Rodrigo, Dr. Daniel, Dr. Edmilson, pelo empenho, pela disponibilidade e pelas informações valiosíssimas que os senhores trouxeram aqui para a gente, porque sem essas informações seria impossível que a gente pudesse tratar esse assunto racionalmente. E é um assunto que é tratado com paixão, com muita paixão. Por quê? Porque para aqueles que ingressaram antes de 2013, certamente, na nossa opção, se levou em consideração uma aposentadoria pelo regime próprio, com integralidade, com paridade, e é muito dolorido, muito dolorido. Quanto mais tempo de serviço público, mais dolorido é a gente fazer essa avaliação interna e, eventualmente, mudar essa opção, né? Fazer essa substituição aos 48 do segundo tempo. Então, as informações, creiam-me, foram absolutamente relevantes, necessárias, para que não só os nossos associados, aqui eu acho que eu estou falando em nome da JUF, mas acho que eu posso agradecer em nome do Serviço Público Federal, porque nós abrimos, inclusive, para todas as outras carreiras jurídicas, nós abrimos
para servidores de todos os tribunais do Ministério Público Federal, justamente com esse objetivo, trazer as informações necessárias para que essa opção possa ser feita de forma racional e de forma que aquilo que ficar para trás não seja objeto de lamento, né? Então, a JUF agradece imensamente a participação dos senhores, agradece ao CJF, na pessoa do Dr. Gustavo, por ter nos ajudado materialmente a realizar aqui o evento, nesse auditório maravilhoso, né? Agradecemos também a participação daqueles que se dispuseram a vir até aqui, daqueles que passaram o dia assistindo pela internet, e tenho certeza, até o dia 28, a JUF estará fornecendo os meios, as informações necessárias para facilitar a opção de cada um, que é pessoal. Aqui a intenção não é indicar lá nem cá, é simplesmente trazer essas informações que foram trazidas hoje, de forma a subsidiar aquilo que vai ser feito. Muito obrigado, eu declaro encerrado então o evento.